nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto não, estou seguindo com alegria. Glória a Deus, é bom estar aqui na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui para ouvir a boa palavra do Senhor e certamente Ele tem algo grande a fazer na sua vida. A gente às vezes não presta atenção, com o tempo é mais ou menos como na casa da gente, né? A gente já entra, abre a porta e vai, mas com Deus não, temos que esperar Ele abrir a porta para nós, na porta da palavra. Aí você entendeu, a parte dele terminou, começa a sua. E você então vai pedir, vai determinar, vai assumir e vai ser uma verdadeira bênção. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida através de você e quer fazer. O que está escrito na Bíblia, pessoal, vai ser cumprido, quer a humanidade queira ou não. Deus falou, você pode escrever, um dia será cumprido. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13, nós vemos um caso que deixa eu explicar para você o início. O reino da casa de Davi, ele tinha se dividido em dois. Davi morreu, deixou Salomão como rei. Salomão não preparou bem o seu filho, Roboão, e Salomão morreu. Todo mundo vai um dia partir, né? E ele então, Roboão entrou, mas ele era novato. Em vez de pegar os experimentados lá e conversar com ele, aquele servo de Deus, o que é que ele fez? Ele pegou os jovens que conviveram com ele e trouxe para o reino para ser os auxiliares dele. Aí chateou o povo, eram 12 tribos, 2 ficaram fiéis, que era Judá, que era a tribo de Davi, e também Benjamim, ficaram juntos. 10 saíram e fundaram o reino do norte. Aparentemente não tinha problema nenhum, porque o Senhor Deus mesmo disse que ele fez isso. Quiseram até guerrear um contra o outro. Ele disse, não, vocês são irmãos, a coisa veio de mim. E aí eles aceitaram aquele caso ali. Esse reino do norte, de início começou a agir mal. O que ele fez, missionário? Ele simplesmente tomaram a seguinte decisão. O rei dele ali, Jeroboão, que foi que abriu. Eu tenho que acabar com esse negócio do povo ir a Jerusalém, porque lá que tem os lugares sagrados, e aí o povo vai se desviar de mim. Ué, mas não é Deus que deu a bênção para ele? Por que ele vai criar uma coisa? Aí criou 2 ídolos. 2 bezerros de ouro. E disse, olha o que esse cara fez. Olha, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito, para ver se o povo vinha para o lado dele. Mas ele já tinha as 10 tribos. E o pessoal das 10 tribos iria a Jerusalém, porque ali estava acostumado. Era o templo do Senhor, que Salomão tinha feito e tal. E aí ele criou um altar em Betel. E o que aconteceu nesse altar? O Senhor Deus mandou um profeta. Vamos lá agora que você vai ler aqui, depois eu explico você. Isso aconteceu no ano antes de Cristo, 975. E diz aqui o seguinte, 1 Reis, capítulo 13, vai passar aqui também aqui no vídeo, você pode ir aqui no monitor. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Tudo competição estúpida. Não deveria nunca ver isso. Mas até hoje na casa de Deus, às vezes há essa competição. A pessoa se põe numa igrejinha, e cresce o nariz, e eu vou fundar minha igreja, faz uma insurreição, depois quebra a cara, meu irmão.
Deus tira a bênção, né? Aí estraga e ele será responsável por qualquer alma que se perdeu. Pastor não é só para chegar, é o ditador, não. Pastor tem que ser um servo de Deus e segurar a barra para poder a obra de Deus ser feita. Porque se alguém se desviar, ele vai ser responsável. Esse é o profeta. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Olha que profeta usado por Deus, presta atenção agora. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão dizendo: pegai nele. E o que aconteceu? Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar-se. Seria o rei da mão assim, seca. Que coisa séria, pessoal. Que juízo que Deus fez ali na hora. E mostrando a ele que ele está de brincadeira, que Deus sabe o que vai fazer. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Sinal na hora. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor, teu Deus, já não era Deus dele mais, só do homem. Ele confessou ali que ele tinha abandonado a Deus. E roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Aí o rei queria levá-lo para comer com ele, né? Não, o homem de Deus não está na igreja para comer com as pessoas. Ele come com ele. Porque se ele começa a comer, fazer amizade humana, daqui um dia ele não vai ter coragem de repreender aquele irmão se ele estivesse desviando. Muitas vezes pessoas me convidam, até outros pastores, para poder almoçar. Então você não tem tempo, eu estou fazendo a obra de Deus, não dá. Porque se um dia Deus me deu uma palavra, não, mas ele é meu amigo, e daí? Eu tenho que repreendê-lo. Eu recebi, e se me der eu vou repreender. Mas se amigo não, fica aí, e não temos esse negócio. Cada um toma conta de si, faz a obra de Deus lá, eu faço aqui, e depois eu julgo quem está feliz, quem está realmente sendo usado. Esse é Deus que vai fazer a obra, não temos que competir. Aqui não tem competição. E ficam as coisas aqui, não, nós vamos tomar posse da bênção para poder Deus ser glorificado em nome de Jesus. E aí nós vamos fazer essa vontade de Deus sempre, mas não temos que entrar para a parte social. Claro que uma vez ou outra não quer dizer nada, mas já pensou se aqui todo mundo tiver uma vez na vida? Eu não faço mais nada a não ser ir para o restaurante, para outro restaurante. Aí de um dia a barriguinha cresce, só comida boa. Não, traz o melhor prato aí para o missionário. Deixa o missionário dar o melhor prato, que é a palavra de Deus para você. E você deu para uma pessoa necessitada. Eu vou fazer isso, pronto. Aí Deus abençoa. Mas esse caso aconteceu, então ele falou que ia surgir um herdeiro na casa de Davi, que é no reino de Judá. E sabe quanto tempo levou para esse herdeiro surgir? 336 anos. Coisa séria, pessoal. A palavra de Deus sempre se cumpre. Está na Bíblia? Claro, se não tivesse, eu não ia falar para você, não. Vamos para 2 Reis. Nós estávamos no primeiro agora, né? 2 Reis, capítulo 23. O rei era Josias. E o que aconteceu? Foram mexer no templo lá, encontraram a escritura, aí tinha uma profetisa que ele foi lá, ela falou sério com ele, então empreendeu uma reforma em Israel.
pessoal estava subindo o monte para fazer oferenda a deuses e tal, e ele abriu a boca e falou sério. Versículo 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel juntamente com aquele altar, também o alto derribou. Ele começou a fazer a reforma. Queimando o alto em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, que ele falou tudo isso lá antes, o profeta falou, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoaram o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste contra esse altar. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos, porque não era esse aqui o osso de pecador. Então, no altar que Jeroboão fez, ali naquele local, ele queimou todos os ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vier de Samaria. Demais disso também, Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que se tinha praticado. E olha bem agora, sacrificou os sacerdotes dos altos que Jeroboão tinha feito, e ficou cultura. Eles fizeram uma religião diferente do judaísmo. Então ali, que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. O que Deus promete, é o que eu quero mostrar para você. Não importa quanto tempo passe, você vai ter essa bênção, porque Deus falou. O que Ele fala vai se cumprir. Não tem esse negócio, talvez não dê certo. Dá certo sim, pode ter certeza. Falou com você, a bênção é sua, e Ele sabe o nosso tempo aqui na terra. Ele quer cumprir enquanto estivermos aqui, e vai cumprir, e você vai ter aquela bênção que você precisa. Esse nosso Deus é tremendo, pessoal. Vamos então agora. Fernando não está aí hoje. Homem, já falei para você não ficar lá não. Você vem com o chapéu aqui é o Fernandes, assim, aqui vermelhinho assim. Eu falei: Fernandes, vou ter que fazer alguma coisa para ficar na estátua. Não pode ficar na estátua não. Vamos lá, vamos fazer. O que a gente vai cantar? Deu a dica aqui, esse Deus é tremendo, Ele é demais, poderoso. Ou o senhor quer o povo de fé, a nova? Eu não quero nada, eu quero saber o que você toca no seu coração. O que tocou no meu coração foi Sansão, ele negligenciou o chamado dele. É o CD4, faixa 11. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para Sansão. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Deus tinha um plano para Roboão, mas diz a Bíblia que não foi preparado para poder servir ao Senhor. O pai era muito importante, mas esqueceu de preparar o herdeiro dele. E assim nós temos que pensar nos nossos também. Prepará-los para serem homens de Deus, as meninas para serem filhas de Deus, e todo mundo servindo ao Senhor Deus. Vamos aplaudir a Jesus? É um alerta para nós. Deus tinha um plano para Sansão. Olha. Deus tinha um plano e logo colocou em execução. Procurou um mistério e fez a sua promessa, e assim nasceu Sansão. De Deus seria, desde o ventre Nazireu, iria no poder do Senhor para libertar seu povo dos filisteus. Mas se deixou levar pela carne apodrecida, lá no vale de Sorek, sempre andou com Dalila, e com sua chamada agiu como um moleque. Revelou a ela o seu segredo e ficou sem a sua vista. Que decepção! Quem fazia o inimigo tremer, agora derrotado, viveria a gemer. Sansão avisou da advertência, revelou o seu segredo e teve sua sentença. Você não vai querer ser o novo Sansão, que de Israel era a esperança do seu povo viver em segurança. Das que colocou seu coração nas mãos de uma traiçoeira chamada Dalila, e tremenda besteira. Não seja um Sansão
deixou levar pela carne apodrecida, lá no vale de Soré, se encantou com Dalila, e com sua chamada agiu como um moleque, revelou a ela o seu segredo e ficou sem a sua vista. Que decepção, quem fazia o inimigo temer, agora derrotado viveria a gemer. Sansão avisou da advertência, revelou seu segredo e teve sua sentença. Você não vai querer ser o novo Sansão, que de Israel era a esperança do seu povo viver em segurança. Mas quem colocou seu coração nas mãos de uma traiçoeira chamada Dalila, que tremenda besteira. Não seja um Sansão humilhado na prisão, fora dos planos de Deus, chorava sempre procurando o perdão do Senhor. Aprenda, meu irmão, não brinque com fogo, não. Não deixe o pecado importunar, pois será sua grande perdição. Não seja um bobo, não seja uma Dalila, não seja não. Pela vida, não seja um bobão, não seja não, mas seja um campeão que luta pela vida. Não seja Dalila, vai avançar. Obrigado, Fernandes. Irmãos, vamos agora ver um outro caso bonito aqui, em Isaías 35, 34. Aqui nós temos nos 2 últimos versículos do 34, uma explicação boa. Deus estava falando sobre o que ele vai fazer no mundo daquela época, explicando para todo mundo ali o que ia fazer. Aí no versículo 16, ele fala assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, o que nós estávamos falando, levou-se 336 anos. Quantas gerações passaram ali, nasceram, morreram, até que o Josias nascesse e fosse rei. Deus tem presciência, Ele sabe de tudo. Ele sabe que vai acontecer comigo, com você, até o último segundo da nossa vida. A melhor coisa é você servir a Ele, porque do dia que você recebe Jesus no seu coração como seu Salvador, você começa a ser iluminado pela palavra de Deus, não assuntos religiosos. A gente não pode trocar coisa. Não, vamos agora fazer aqui umas observações para as pessoas observarem. Vamos criar umas regras aqui, porque você sabe, a mocidade hoje está assim, não faça isso, deixa a regra de Deus prevalecer. Não vai entrar em política, nada disso. Aí vai virar uma religião. E religião nunca salvou ninguém, nenhuma nem outra. A sua é salva, eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa que quero praticar a palavra de Deus. Eu me recuso a ouvir conselhos de pessoas. Eu quero ouvir o conselho de quem sabe todas as coisas, quem tem presciência, tem onisciência, sabe de tudo. Então ele vai me orientar. E o que vai me orientar? Como? Pela Bíblia Sagrada. Mas ela tem até os pormenores, tem. Você lendo a Bíblia, você vai ver que Deus vai abrir o seu entendimento para algumas coisas que você está cedendo e não deve ceder. Você está fazendo e não deve fazer. Aí aqui ele diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nem uma nem outra faltará. Falou, ele sabe tudo, ele tem esse entendimento do que antes de fazer o mundo, já pensou em mim, pensou em você. E preparou para que você fosse um filho dele, uma filha dele. Então você deve ouvir a palavra de Deus, receber Jesus e começar então a seguir a orientação dele. Aqui ele vai falar com você. Aqui ele vai abrir o seu entendimento, vai iluminar a sua vida. E se você parar, ele para, porque não vai ficar perder tempo.
Mas se você continuar fiel, aprendendo, você vai provar que ama Ele, como Jesus disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, não os mandamentos de igreja, os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas quer dizer que alguma pessoa pode estar completamente enganada? Se está seguindo mandamentos de homem, não tem nada a ver com Deus, nem Jesus está amando você. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei. Então nós aí temos um lucro. Temos o mandamento, guardamos, somos amados do Pai e Jesus também nos ama. E o terceiro benefício que é agora, ele diz que e me manifestarei a Ele. Temos o amor do Pai, do Filho e a revelação. Que manifestação é Ele? Ele é a palavra de Deus. É quando Ele abre o entendimento, você pode dizer, Jesus falou comigo. Essa palavra é para mim. Agarra essa palavra. Vai orar orando sobre ela. Vai tomar decisão, tome sobre ela. Eu, quando desisti de ir para Moscou estudar medicina, tinha 20 anos. E eu tinha uma firma de roupas que vendia de porta a porta. Eu tinha empregados. E um dia eu estava perto do escritório da igreja e uma das moças da igreja me encontrou e disse, como é que vai o seu trabalho? Esse dia eu dei um aguento. Ela disse, por quê? Porque eu não quero me perder. Mas como assim? Não. Ela era secretária da diretoria de uma grande empresa no Brasil que existe até hoje, e é grande. Aí ela disse para mim assim, vai fundo, rapaz, você vai tendo seus lucros, amanhã você vai pregar. Eu falei, não, a coisa eu sei que é a natureza humana. Ela começa a ganhar muito e esquece a chamada de Deus. E eu chego a um ponto que eu tenho que parar para poder não me perder, porque eu quero fazer a vontade do Senhor Deus. Decisão sua, é decisão, acho que é sábia. Eu tomei essa decisão, então se eu sei que o homem é desse jeito, a pessoa vem para aqui quebrada, não está arruinada, devendo e tudo, aí começa a ouvir a palavra, vai praticando, passa a obedecer a Deus naquilo que Ele fala na palavra, não pela boca do pastor, mas pela palavra, a pessoa vai sentindo, aí prospera. Primeira coisa que ele faz, compra uma casa na praia. Acabou a igreja domingo para ele. Não, a família quer, a mulher quer, os filhos querem, para a família toda. Aí vem de vez em quando, aí começam os problemas de novo, está se afastando da fogueira. E vem o inverno frio, como é que ele vai se aquecer? Tem que estar perto da fogueira. A natureza mostra o que acontece na parte espiritual. Tem época que você está num deserto tremendo, mas Deus sustenta você, isso faz parte do seu crescimento. Frio e calor faz bem para a natureza, faz bem para a gente. Então a gente não pode virar as costas para Deus, mas vira. Ou então compra uma casa, ele gosta muito de frio, Campo de Jordão, sei lá mais onde, lá no Rio Grande do Sul. Um dia desse estava na cidade lá, sensação térmica 29 abaixo de zero. Eu queria passar isso aí. É difícil, você vai bem agasalhado. Eu já peguei 44 abaixo de zero em Nova York e olha, eu sei como é que é difícil a coisa. Nem um sapato normal pode ser, tem sapato já preparado, meia de lã e tal, tem que tapar a orelha, porque se congelar tem que cortar, vai apodrecer, coisa séria. Você sai dali bem vestido mesmo. Mas a pessoa vai para lá. Aí já esquece tudo. Não, todo ano eu vou passar o inverno lá. Eu vou para Bariloche, na Argentina. Eu vou depois, quando aqui está calor, eu vou lá, sei lá, nos Estados Unidos. Lá tem uns lugares também, na Carolina do Norte, não sei lá mais onde lá. Eu gosto de esquiar. Acabou. Ele gostava da palavra de Deus. Foi ela que levantou ele. Então, por coisas do mundo, ele deixa de servir a Deus. Começa, às vezes, entrando um ódiozinho no coração, uma tristeza, e quando vê, está perdido. Aí diz aqui a palavra de Deus, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma delas faltará. O que você encontrar, pode ter certeza, Deus abriu, Ele quer cumprir aquilo.
Deus, como é que eu faço? Me dirijo meus passos, me orienta que eu vou chegar lá em nome de Jesus. E por que não falhará nem faltará? Porque a sua própria boca o ordenou. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Na década de 60, havia uma confusão entre a Rússia e os Estados Unidos. Quem é que... O Nikita Khrushchev era o primeiro-ministro lá. Se ele apertar o botão, o mundo acaba. Aí veio o Kennedy: se apertar o botão, o mundo acaba. Então tinha aquele negócio. E aquilo mexia com a gente. Eu estava no ginásio, a gente vai vendo as coisas ali e tal. Meu Deus, o que vai ser? Aí eu estava lendo ouvindo a pregação do Billy Graham. Ele disse assim: o mundo não vai acabar por questão do homem. E explicou aí alguém perguntou: por que não vai acabar? Aí ele falou: porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas essa geração não passará. Então poderá haver coisas terríveis, como já houve, né? Bomba atômica no Japão e tudo. Aí tivemos umas ameaças esses dias aí, mas eu não dei nem bola, porque se somos de Deus, nós vamos continuar, e somos de Deus, e Ele vai nos abençoar. Porque a boca do Senhor o disse, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então temos aí o Pai, o Filho é a palavra, o Pai fala e o Espírito Santo vai e faz o ajuntamento e mostra que é dessa maneira. Nós vamos agora ver um testemunho bonito e estou preparando você para a oração daqui a pouco. Nesse dia nós estamos fazendo isso. Eu e o pastor já vamos orar para você ser abençoado em nome de Cristo. O maestro, coloca para nós aí o testemunho, a novela da vida real. Nos últimos anos, Leda passou por diversas complicações na saúde dela e chegou a ficar internada por 3 vezes. E quando conseguimos, levar ela para casa, os médicos deu alta, também não foi algo muito fácil, porque ela não saiu mais sendo a mesma mulher. Ela saiu também de cadeira, De cadeira, tínhamos que movimentar ela de cadeira para o banho, tivemos que fazer uma reforma do banheiro, providenciar um banheiro acessível, Para poder conseguir levar a cadeira de banho para ela tomar banho. Ela não andava mais, ela mal conseguia ficar em pé para ajudar a gente levar ela para o banheiro. E a gente também vendo ela de bengala, E aquela coisa, dificuldade para levantar, para andar. E quando ela podia vir, eu chegava na porta, estava descer do carro, os irmãos da igreja ajudavam ali a descer do carro, levar para dentro, levar de volta. Muitas vezes aconteceu isso. Assistindo às programações da igreja pela nossa TV, Leda começou a crer que Deus poderia agir na vida dela. Eu estava mal mesmo. E através do testemunho do irmão Douglas, eu falei assim, o mesmo Deus que cuidou dele, fez ele andar, vai fazer eu sair também desse desse andador. E fui levantando. Levantei e saí escorando na parede. A vida me olhou foi muito, sabe? Porque eu deixei o andador. Aí eu fiquei usando a bengala. Em dezembro de 2024, o missionário R.R. Soares marcou 4 reuniões de cura em Minas Gerais. Uma delas no Barreiro, um bairro localizado na capital Belo Horizonte. A vida do missionário foi muito importante porque a fé que ela tinha não era a fé nele, mas a fé no poder de Deus através da vida dele. O missionário esteve na nossa igreja e ali foi um momento ímpar na vida dela. Eu falei, é o mesmo Deus que curou, está curando os irmãos, as pessoas, vai me curar também. Deus agiu poderosamente no Barreiro e verdadeiramente houve uma festa dos céus. A outra andando ali, pessoal. A outra andando, pessoal. Olha só. É Deus que está aqui, pessoal. Desce. Pode andar também. Outra andando ali. Outra andando. Oh, aleluia. Tome a posse da bênção. A senhora também. Joga para cá e vai andar. Vai passear. Isso, vai passear. Esses são os muleteiros. Os bengaleiros. E que não são, eram. Isso, vai andando, vai andando, vai andando. Quanto mais você andar, mais Deus dá. Aproveita que a graça de Deus está aqui. Vai andando, vai marchando, pisando um filme na cabeça do diabo. Marcha soldado aí, marcha soldado em cima da cabeça do diabo. Vai pisando aí. Esse Deus é tremendo, pessoal. É festa de Jesus. Levanta a bengala pro alto.
Consegui andar. E foi onde que Deus se manifestou. A muleta dela, ela deixou de lado ali, jogou em cima do altar, começou a andar. Não sinto mais dor, não sinto mais dor nos ossos, não. Estou bem, graças a Deus. Estou, honra e glória do Senhor, estou curado. E eu cheguei em casa, né, já andando, para a família foi maravilhoso. E quando eu cheguei no outro dia, de manhã, eu bati o olho na parede, a muletinha, a bengalinha dela estava pendurada na parede. Eu falei, uai, por que a bengala da mãe está pendurada na parede? E quando eu olhei assim, vinha ela caminhando, saindo do quarto. E abriu o braço e falou, vem cá, Simone, me dá um abraço, porque Deus me curou. Foi, sim, não tem o que falar. Foi sobrenatural ver a cura dela. Ela voltou para a piscina, faz os exercícios dela na piscina. Eu estou toda bem. Deus me curou. E eu tenho certeza que daqui a breve eu vou estar correndo. E vamos aplaudi-lo, né, pessoal? Olha, já tem tempo que eu fui a Belo Horizonte fazer essa reunião lá no Barreiro. Aquele dia eu não sei quantas pessoas, mas encheu de muleta e bengala aqui, quer dizer, tem essas reuniões especiais. E um dia temos que voltar ao Barreiro, lembrando ao pessoal de Salvador que nessa terça-feira agora eu vou estar com vocês aí 9 da manhã e 2 da tarde, mas não cheguem atrasados, eu tenho compromissos, eu chego bem antes, eu moro bastante longe de Salvador. Vou lá para fazer a reunião, mas vou abençoar. Então, 9 da manhã e 2 da tarde. Onde fica esse lugar? No CCBA. O que é isso aí, missionário? Centro da Cultura Cristã da Bahia, Rua Dr. Augusto Lopes Pontes, 262, no bairro Costa Azul. Estarei com vocês aí em nome de Cristo. E no final de semana aqui, sábado, 9, 14, 18 e domingo 7, 9 e 11. Semana que vem vai ser a Santa Ceia. Eu já quero convidar você para preparar espiritualmente. Não vem assim como se fosse passear no parque, não. Já começa orando, Deus, eu vou para participar, vou comer do corpo de Cristo, beber do sangue dele, que é o pão e o vinho. É um pouquinho de suco de uva que vamos dar para você, um pedacinho do pão, e vamos abençoar. Então você vai tomar conosco aqui para sair de cabeça erguida. Mas se você vem de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, não, você tem que ter um propósito na vida. Já começa orando, eu vou estar na sede. No domingo vai ser comigo 7, 9 e 11, pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas, 7 cultos. 3 no sábado, 9, 14, 18 e mais 7, 10 cultos de Santa Ceia, para você não reclamar. Eu não tive o prazer de ir lá e ceiar junto com eles. Vamos ceiar porque o mestre chama em nome do Senhor Jesus e vai dar essa bênção para nós. Por falar em tanta coisa boa que Deus está fazendo, nós vamos agora ver as missões. Hoje é no país Tanzânia, na África. Ali Deus está nos usando e as pessoas estão sendo abençoadas. A África está um avivamento grande. Tem nação ali que o evangelho já é a maioria. Os irmãos africanos e são alegres, pessoal. Não tem lugar mais alegre do que a África. Rio é alegre, Bahia é alegre, são alegres. Mas o africano lá, e tem uma coisa, eles são meio bravos. Se o pastor marca o culto às 9 horas e ele não chega às 9 horas, eles começam o culto. Vamos ficar de pé e fica todo mundo cantando e dançando. As mulheres carregando a criança aqui, para lá e para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, e Deus abençoando. Dá prazer você pregar na África. Vamos então ver o que está acontecendo na Tanzânia, por favor. Situada no leste africano, a Tanzânia possui cerca de 66 milhões de habitantes. A religião predominante do país é o cristianismo. Isso é a prova que a palavra de Deus tem alcançado essa nação e está no coração dos nossos irmãos. Me chamo Elisha e moro na Tanzânia. Sigo a sua página desde 2020 e gostaria de dizer que estava passando por um conflito familiar que durava anos. Mas após as campanhas de oração e a ajuda da sua equipe, que também orava comigo, eu vi a mão de Deus e a grandeza dele alcançar a todos da minha família. Que Deus continue a guiar esse ministério e a abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Deus é o único que tem o poder de transformar vidas. Ele tem abençoado aqueles que atendem ao seu chamado.
Eu sentia um caroço como fosse nas costas, eu sofria muito. Eu tomava Voltaren dia sim, dia não. É uma injeção líquido. Então ali, foi um tempo que uma prima minha, uma tia minha, me levou no missionário. Eu não gostava dele. Quando eu cheguei na sede, eu lembro que ele falou assim, bom dia, povo de Deus. E eu vi uma luz assim nele. É como se alguém me levantasse. Mas naquele momento, eu não fui curada. E eu falei para Deus, Deus, eu vou ajudar essa obra, mas eu vou ajudar com amor. Eu estava sentada na cama e era no quarto. E ele falou assim, levanta você que está aí, que sente um caroço nas costas. Eu achava que era um câncer, porque eu chorava de noite e dias. Eu não queria que a minha família soubesse. E aí ele falou assim, você sente um caroço nas costas, mas não é câncer. Aí eu fiz, comigo? Aí ele falou, sim, levanta dessa cama. Eu fiz, mas é você mesma. Aí eu levantei. Eu senti como fosse uma injeção tirando de mim. E faz 20 anos. Eu não senti nunca mais. E ali eu comecei a patrocinar. Eu me sinto muito feliz. Que Deus seja glorificado através dessa missão que compartilha a mensagem de amor e esperança. Bom, a moça sentiu de ser patrocinadora. Você já sentiu de ser patrocinador? Se você sentiu, hoje é o dia de você se inscrever. Se não sentiu, não estamos aqui para forçar nada. Eu vou pedir para passar esse papel 2. Esse aqui é a inscrição do patrocinador, porque eu quero orar por você. Você põe seus dados. Aqui atrás você põe seu pedido de oração. Aqui nessa cartela você tem os bancos credenciados, como é que você vai fazer lá. Aqui é o pedido de oração, o mesmo que você colocar aqui, que vai devolver para mim, aqui você vai ficar com ele, para você poder orar também. E tem a oração do Excelso Deus. É só levantar a mão agora que eles dão para você. Deixa eu falar para quem está em casa. Como é que eu faço? Eu estou em casa, eu quero ajudar hoje. Nós estamos precisando, irmãos. Até o dia 18 temos grandes pagamentos e eu sei que ontem foi barra pesada lá para poder pagar os de hoje, os de ontem. E graças a Deus que no Rio, que é o escritório, ele é feriado na segunda-feira por causa dessa reunião que teve lá, então, dos BRICS, né? Foi feriado. Então, não vamos ter que pagar só na terça-feira, mas vamos ter que pagar em nome de Cristo. Como é que eu faço, missionário, para poder ajudar? Esse QR Code aqui explica tudo. Você vai enquadrá-lo para tirar uma foto, põe seu telefone no modo foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Primeira, como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta e vá pessoalmente, deposita ou faça uma transferência direta. Ou então vá à lotérica e diga para o caixa da lotérica, quero fazer um depósito doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, convênio 3091 2065. 3091 2065. Ou você pode também fazer um Pix. Esse QR Code aqui é o do Pix. Enquanto eles vão fazendo, maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, qualquer pessoa pode ministrar a palavra de Deus? Desde que seja chamada por Deus. Quer dizer, a pior coisa é pegar uma pessoa que é muito bom de propaganda e colocar ele para fazer a obra de Deus. Ele tem que ser muito bom de Bíblia, de temor de Deus, de submissão a Deus. Segunda pergunta. Missionário, as igrejas devem acompanhar a modernização da sociedade? Deve acompanhar, porque senão, se eu, por exemplo, se nós não tivesse acompanhado, em 1800 e pouco, as calças do homem eram tudo pegadinha aqui, ó. É chamado sans-culotte. Então eu estaria aqui pregando desse jeito. Não, é aqui hoje. Se amanhã modernizar, hoje, um dia desse eu preguei aqui de tênis. Então, mas eu pregou de tênis, mas é tão gostoso, tão macio, por que eu vou pegar sempre de sapato? Então, preguei de tênis. Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário, recentemente minha filha passou a apresentar um comportamento muito estranho. Ela tem se mostrado uma pessoa agressiva e chora muito.
Por essa razão, imploro por uma orientação da palavra de Deus, para que ela abandone esse comportamento violento e volte a ser uma criança adorável que era. Você tem que fazer o seguinte: Senhor, me dá uma palavra para dar para minha filha. Eu não tenho palavra para dar para ela, nem a conheço. Aí você vai lendo a Bíblia e uma hora dessa, isso aqui é para minha filha. Filha, olha o que Deus diz aqui. Mas não força não. Alguma coisa aconteceu com ela para mudar assim. E ela então vai caindo na normalidade e Deus vai tratando com ela. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ver um testemunho da nossa TV. Assim que o missionário começou a anunciar a nossa TV, eu já fiquei alegre, já fiquei feliz. Eu já quis assinar a nossa TV. Ela é vamos dizer assim, o meu suporte espiritual. Porque se eu preciso de oração para socorrer as minhas filhas em oração, eu estou lá, orando junto com o missionário ou no SOS. Olha, a nossa TV, ela é uma TV amiga da família, né? Então, você não precisa se preocupar com palavrões, porque não aparece, com filmes pornográficos, né? Que acaba atrapalhando a educação da família. Eu aconselho que para as pessoas que têm adolescente ou que têm uma pessoa na casa que precise de uma orientação, a nossa TV é 10. Para quem não conhece, é um sistema de televisão que instalamos na sua casa, já está em milhares de casas, e você vai ter 60 canais de televisão, sem nenhuma sujeira, nada, e 11 são evangélicos. Aí está o coração da coisa, porque você vai ter palavra de Deus 24 horas, mas tudo bem feito. Como é que eu faço? Pega esse papel, eles vão dar para você, é de graça. E pegando, você pode destacar, igual estou fazendo aqui, ó, e colocar o seu primeiro nome, telefone, melhor hora, para nós telefonarmos e darmos toda a informação. Nós só queremos instalar na sua casa se você entender tudo direitinho e estar ciente que essa aí vai ser uma bênção na sua casa. E você que está na sua casa, o telefone está aí embaixo agora para você ligar e pedir informação. Agora vamos ficar de pé que eu quero orar com todo mundo, junto com o pastor Jaime. Concentra a sua fé, abre o coração. Salvador, nessa terça, dia 8 de julho, eu estarei com você 9 da manhã, 14 horas, lá na rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262, no bairro Costa Azul. Vamos orar agora. Pai, estamos chegando diante de Ti agora para abençoar esse povo. Pai, o Senhor está conosco. Nós vamos mandar esse mal embora. Ele vai bater em retirada. Não vai ficar. Não pode ficar. Eu exijo a saída agora. Manda, meu irmão. Esse mal vai ter que desaparecer agora. Eu paraliso toda a ação do inimigo na sua vida e eu digo: fora, desapareça, não pode ficar de jeito algum, isso é ordem. Eu falo em nome de Jesus, vai firme agora que Deus está ouvindo, Deus vai atender. Ô mal, você vai soltar essa pessoa agora, hein? Pega tudo que é seu e saia desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Infecção, inflamação, caroço, tumor, hérnia. Vai pegando agora ferida que não sara, vai saltando, vai indo embora, porque nós estamos ordenando agora, estamos falando. Entre em batalha agora comigo e com o pastor Jaime, hein? Diga assim: em nome de Jesus. Vamos bem forte. Em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, no poder que há neste nome, eu digo: saia, vai embora. É a dor crônica, é a dor terrível, é a dor que está incapacitando esta pessoa. Eu digo: saia. A dor na coluna muito forte, é uma hérnia de disco, é uma inflamação do ciático, é o bico de papagaio, é sequela de um tombo, de uma queda, é a dor da tremenda, é a sequela de uma cirurgia. Eu digo: mal, vai embora, desapareça. Vem nessa fé,
meu irmão, vem nessa fé, minha irmã. Eu digo agora, saia do ombro desta pessoa, do braço desta pessoa. Há uma tendinite, uma osteoporose, é uma lesão no tendão, que rompeu o tendão e a pessoa não está mexendo o braço direito, é o braço inflamado. Eu digo, sai agora, é o gatilho, é artrose nos dedos, desapareça mal, em nome de Jesus. Nós repreendemos essa neoplasia maligna nos ossos, esse tumor que apareceu, esse câncer que apareceu. Deus tem colocado no meu coração de orar por pessoas com câncer esse dia, seja um câncer agressivo, seja um câncer in situ, seja um câncer com metástase. Nós amaldiçoamos todas as células cancerígenas agora, é agora aí na sua casa, não importa a sua religião, não importa, agora é o momento, é na presença de Deus. Receba a cura, meu irmão, receba a senhora pelo seu marido, coloque a mão sobre ele e diga, sai câncer do meu marido em nome de Jesus, manda isso embora agora. Eu estou unido em oração com vocês e o poder de Deus está operando agora. Coluna fique curada, eu digo a coluna lombar, eu digo a dor que está tremenda na perna, o inchaço, a inflamação, a má circulação, é uma artrose no joelho, é uma dor no joelho, eu digo, sai agora. Está faltando líquido, cartilagem, meniscos inflamados, joelho inchado, sai inchaço desse joelho, sai dessa perna agora, da panturrilha, do tornozelo, do calcanhar, da planta dos pés, toda sequela de acidente, de tombo, eu digo que vai embora. Doença na pele, câncer de pele, dermatite atópica, doença autoimune, eu digo fora, é psoríase, está uma ferida, está uma casca aí, eu digo saia em nome de Jesus. Nós determinamos que vai embora agora a sequela da erisipela, está inchada essa perna, sequela da trombose, da vacina, da Covid, da dengue, da chikungunya, toda a opressão sai, vai embora em nome de Jesus. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares e estamos aqui. Olha, expectativa grande mesmo, vai ser oração forte, mostra um pouco da oração. Toda obra do inferno que está nesta casa, toda obra do inferno que acompanha essa família, toda obra do mal é agora, é quebrada, é desfeita. Declare agora a minha casa do Senhor Jesus, declare a minha família do Senhor Jesus, apresente a sua família agora, não tem força das trevas, está quebrado o poder dele. Declare que a sua casa é do Senhor Jesus, declare que a sua família é do Senhor Jesus. Satanás não tem poder sobre essa casa, em nome de Jesus. Essa oração vai ser feita durante todo o dia pela família, mas tem louvor, adoração. Vai ser o Dia Internacional da Família na Graça de Deus. Nós vamos ocupar a rua, mas é evento com a prefeitura, pessoal. A prefeitura fazendo o evento, entenda que fecha a rua, tem o palco. Aí você vai ver ali, Polícia Militar, são centenas de homens da polícia, da Guarda Civil Metropolitana, do Corpo de Bombeiros, da ambulância, tudo isso tem que ter, tudo vai ter, é tudo com a legalidade. E uma festa para descer uma unção como você nunca viu, uma unção de poder, quarta-feira aqui na Avenida São João, esquina da Timbiras, Pedro Américo, Aurora, vamos ter um festival de música evangélica, o Dia Internacional da Família, na graça de Deus, para marcar história. Você pode ver que Deus, ele vai se manifestar de uma maneira especial. Deixa eu abençoar, Pai, eu abençoo a noite desta pessoa, repreendendo a desânimo, a tristeza, a dor de cabeça, ando fora tristeza, fora desânimo, fora depressão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, quarta-feira aqui vai ser um dia histórico, um dia para você vencer. É o Dia Internacional da Família na graça de Deus. Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2.
Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.